é sempre aquele sonho, né? Aquela máxima, tipo assim, eu tenho que ter a minha sala. Mas ele precisa enxergar também que nem sempre não ter a sua própria sala é ruim. Sim, né? Eu digo isso porque, poxa, numa sublocação, se você escolhe um local bacana, um consultório legal, que envolva um custo interessante, cara, você não tem preocupação nenhuma. É só você chegar, fazer seu bom trabalho ali, fazer o seu atendimento e fechou a porta, né? Com todo respeito aos proprietários de clínicas e tudo mais, mas o problema é de vocês, não é nosso, né? Eu digo isso porque eu já fui o cara que cedeu a sublocação, né? E era assim, né? Se dá sei lá, uma rachadura na parede, tu que vai atrás, né? Se o ar-condicionado deu problema, é você que vai atrás. E na sublocação, não. Então, eu fiquei um período grande numa sublocação, até o momento em que eu entendi, eu falei assim, não, calma aí, eu acho que dá pra gente tomar um passo mais audacioso aqui. Aí eu me juntei com uma equipe, né? Uma equipe em que nós tínhamos 2 nutricionistas e 2 médicos, fizemos uma clínica, aí foi super bacana, foi lá no Centro Clínico Sudoeste também. Legal. Cara, a gente fez um consultório, ficou super bonito, super chique, reforma do jeito, mas acabou que por questões, né, empresariais não deu certo. A gente acabou se separando até de maneira muito precoce, assim, mas sem inimizades nem nada, mas não deu certo, né? Não foi exitoso o projeto, a gente se separou e aí eu voltei para sublocação. Entendi. E hoje, ainda sublocando, mas né, já visualizando aí uma salinha agora com a minha sócia de vida, né? A única sócia que terei daqui em diante. Dona Priscila, a gente vai ter a nossa salinha e a gente está com esses planos aí para esse próximo ano, se Deus quiser e permitir, né? Show de bola. É isso. Já tem a visão empreendedora, já tem o comportamento empreendedor, então... Depois que a gente põe o dedo na tomada e vê que dá choque, a gente sabe o que faz, né? Vai ser mais suave, eu acredito. E hoje vocês atendem onde? São várias clínicas ou não, tem a gente um específico? no mesmo lugar. Chama Instituto Mari, fica ali no Centro Clínico Lúcio Costa, né? L2 Sul. Isso, na altura da 610, 611. Ah, show de bola. Perto da entrada da ponte, sabe? E eu vi que vocês falaram a respeito de... eu saí da faculdade e não tinha muito esse direcionamento de como vender o meu produto, né? No meu serviço. Porque, na verdade, no final, a gente está ofertando um serviço, está vendendo esse serviço. E como é que vocês se desembolaram com isso? Foi no começo ali já... começou a atender amigos, familiares, como é que foi essa questão? Quer que eu responda essa? Pode ser. A gente... não, essa é bacana, porque assim, eu acho que sempre que você pega um profissional de saúde, eu não sei se limita à saúde, mas enfim, eu sei dizer da área da saúde, geralmente seus primeiros pacientes são pessoas próximas a você. São amigos que perceberam que você se formou, né? São familiares que querem te dar aquele apoio, né? E aí vai crescendo daí, de um núcleo próximo, né? Então, os primeiros pacientes costumam ser esse. Eu não sei se no seu caso foi... Não foi? No meu caso foi uma bomba, meu primeiro paciente. Foi uma coisa boa, Conta aí, que a gente gosta então de pode, já isso. puxa aí. Não, mas você não quer terminar de falar? Não, mas assim, então acho que o início, então para mim, foi diferente, show de bola, mas então para mim foi sempre atendendo ali amigos, familiares, e aí você vai aumentando, né? Você vai capilarizando até alcançar pessoas que de fato não te conhecem, né? Então o boca a boca foi essencial ali. Até hoje. Eu tenho um formuláriozinho que quando a pessoa ela tá lá comigo na primeira consulta dela, eu sei dizer de onde ela veio, né? E aí o Google permite fazer aquela métrica percentual, né, da resposta. E aí eu vi lá, enfim, na última vez que eu vi, acho que foi semana passada, por volta de 70 a 75% do meu fluxo de pacientes novos provém de indicações. Legal. Seja de um profissional que conhece o meu trabalho, seja de um paciente, né? É grande. Cara, e você já tá na frente de um monte, porque tem muita gente que nem faz isso. Então, nem metrifica, né? Não metrifica. E hoje a gente sempre fala, né? Principalmente a gente que trabalha com marketing, o poder da internet é a métrica. Exato. É a informação. Então, show de bola. Sem dúvida. E esse caso aí que você... a bomba. Não, é porque no meu caso, assim, teve indicação também. Na minha família tem muitos médicos. E aí eu tenho um casal de tios, que os dois são endocrinologistas. E eles, enquanto eu ainda fazia graduação, eles já falavam, Pri, quando você formar, você vai atender com a gente. Inclusive, eu ainda atendo com eles também. Mas aí eu atendo lá só os pacientes dele, né, na clínica. E aí, dito e feito, eu me formei e acho que foi o primeiro lugar que eu comecei a atender. E aí, abriu a minha agenda para os pacientes deles. E aí, veio uma paciente que ela era diabética e estava entrando no processo de botar a bomba de insulina.
E aí, isso então, era uma pessoa que eu não conhecia. Foi a minha primeira paciente, tipo assim, abri minha agenda em janeiro, pimba, brotou ela do nada. E aí eu falei, meu Deus, o que eu vou fazer com essa pessoa? Porque eu não sabia, eu fui estudar, não sei o quê, aí consegui, deu tudo certo. Mas assim, foi um susto. E foi uma paciente que não era amiga, nem familiar, nem nada. Mas foi por causa desse... Do ciclo ali que você fala da conexão. Exatamente. Show de bola. E você, Guilherme, não tem algum caso desse aí que chegou e você falou, opa... Não, mas tem vários, cara. Tem vários, assim. Na verdade, talvez eu não saberia lembrar com riqueza de detalhes, assim, de um específico, mas a gente sempre se encontra com esses casos, né? Porque é interessante, a nutrição ela tem uma dinâmica que é o seguinte: a pessoa ela chega no seu consultório e quando você pergunta para ela assim, qual que é o seu objetivo? E aí pode ser que isso mude um pouquinho de nicho para nicho, tá? Mas 80% das pessoas, elas chegam a você com uma demanda de, eu quero emagrecer, ou então, eu quero ganhar massa muscular, e assim sucessivamente, né? Só que nesse meio do caminho, você encontra várias questões a serem sanadas, né? Então, de vez em quando você se depara assim com uma pessoa, eu quero emagrecer, mas foi uma pessoa que há 5 meses infartou, foi uma pessoa que é uma pessoa que tem uma série de doenças autoimunes, é uma pessoa que tem uma série de questões metabólicas, e aí você fala, ufa, né? Então, assim, beleza, você quer emagrecer, mas vamos tentar ajudar. Mas emagrecer vai ser o de menos. Vai ser, na verdade, vai ser uma consequência de tratar todas as ziqueziras que a gente encontra ali, né? Então tem muito. E até um ponto que eu me conecto é o seguinte, ou a pessoa ela busca pelo amor ou pela dor, né? Então, às vezes ela já tá ali no limite e aí vai procurar alguma coisa, algum atendimento, ou quer transformar, né? Então, por exemplo, e hoje você visualiza assim, eu vou lá, chego no seu consultório, eu quero ser bodybuilding. Como é que é essa questão? Tem um direcionamento? Como é que é o planejamento para isso acontecer? O meu biotipo funciona, não funciona? Eu posso fazer? Eu uso medicamento? Como é que é essa questão? Pegando esse exemplo que você trouxe, que é bem interessante, né? Porque isso está bem alta hoje, né? O meu exemplo foi quase o da bomba de insulina, né? Cara, é impossível. Calma aí, né? Vamos marcar a consulta, né? Não, mas assim, dá pra gente ter um direcionamento. Dá pra ser bodybuilder. Assim, o que a gente sempre fala no consultório é que a alimentação, ela é um dos pilares a ser resolvido, né? Então, a gente tem que pensar que o que faz a gente alcançar um determinado objetivo é o estilo de vida. Então, não adianta, por exemplo, você chegar para mim e falar assim, Guilherme, eu quero entrar agora no ramo do bodybuilding, quero me tornar um bodybuilder. Legal. E aí, isso vai ser só a alimentação que você vai alterar? É claro que não, né? Você vai alterar a alimentação, o seu estilo de vida ele vai mudar em virtude disso. Os seus treinos na musculação vão mudar em virtude disso. Você vai ter que ter um suporte médico para entender, né, como é que você está. Porque um corpo, quando ele recebe muita massa muscular, algumas coisas podem alterar. Então, a pessoa, quando ela muda de peso, ela pode se deparar com aumentos de pressão, ela pode se deparar com questões cardiológicas, alterações ali no controle da glicemia, né, que é a glicose que circula. Então, uma série de coisas podem advir. Então, o que eu acho que é muito importante nesse sentido, sempre que você traça um objetivo, é você entender que a alimentação é um dos pilares. E quando a pessoa não entende isso, é problemático, porque ela está querendo colocar em cima de uma coisa a resolução de tudo, né? Então, eu, por exemplo, recebo muitas mulheres na menopausa. Muitas queixosas de que, poxa, não estão conseguindo mais emagrecer, ganharam peso subitamente, estão com sintomas como os calorões e tudo mais. E aí, ela busca talvez ali num suplemento ou num remédio proposto, né, pelo ginecologista, pelo endócrino, a solução de tudo. Mas não é isso, né? Então, acho que resumindo, basicamente, sempre que você fala assim, Guilherme, eu quero X, beleza, então o estilo de vida e a alimentação como um dos pilares dele, tudo isso tem que mudar. Então sempre um conjunto, né? É sempre um conjunto. A gente está sempre falando de um conjunto. E eu citei meu caso aqui na brincadeira, mas tem muitos casos que você falou, né, do gordinho e tal, mas também tem os magros que tem problema, né? Então, esses tempos agora eu tava sem exercício físico e tudo mais, quando fui ver minhas taxas estavam tudo alterado e tal. E eu sempre fui magrelo. Então,
tem que estar atento sempre, né? Independente do biotipo, né? Assim, até porque a fisionomia de um corpo não dita necessariamente o quão saudável ele tá. Sim. É isso que você falou, né? A gente, eu me deparo com pacientes que são, né, em termos de peso, eutróficos, né? Ou seja, eles têm um peso correto para a altura que eles têm. Né? E tá tudo bem, o percentual de gordura deles, não tá o ideal, mas também não tá nada crítico. E aí, quando você se depara com exames, você vê alterações, você vê deficiências nutricionais. Então, o fato da pessoa ser visualmente magra, né, ou com peso adequado, não indica que ela é 100% saudável. Não é, não. Legal. Legal. E sempre auxiliando essa questão o exercício físico, né? A gente vê muito essa fala, né? A alimentação, ela também não pode andar sozinha, porque ela tem que sempre ver essa... Não, e é tudo junto, é tudo junto. O exercício é muito importante. E eu digo mais, né? Eu vejo que está todo mundo percebendo isso, né? Eu vejo uma movimentação muito marcante disso. Eu não sei se você percebe isso também, mas na própria medicina. Eu vejo que antigamente os médicos, eles recebiam ali de repente uma sugestão do uso de determinado remédio, eles estudavam e eles falavam assim, toma esse remédio aqui, ele vai tratar o seu problema. E pronto, estava tudo resolvido. Hoje eu acho que os médicos eles já estão vendo o seguinte, olha, eu estou dando o remédio para a pessoa, mas não está resolvendo tudo, cara. Então, assim, a pessoa permanece sintomática, a pessoa permanece sem a qualidade de vida que ela gostaria de ter, a pessoa permanece, de repente, em ascensão de peso, né? Ganhando peso e tudo mais. Ou seja, mesmo o remédio, que supostamente seria uma estratégia mais assertiva, mais, né? Nem ele sozinho está funcionando. Ou seja, é tudo realmente muito conectado. É o exercício, é a alimentação, é o remédio quando ele é necessário, né? A gente também não tem que ter medo de remédio. Muitas pessoas acabaram desenvolvendo isso, né? Enfim, então essa aversão da medicação. Sim. Não, assim, quando ela é bem prescrita, ela tá ali para ajudar, poxa. Né? Agora, o problema é quando ela é mal prescrita, né? A Pri até deu o exemplo, né, de você simplesmente usar um contraceptivo de via oral para mascarar sintomas de uma condição. Você não está curando, você está tampando o sol com peneira. Né? Aí é um problema, né? É um mau uso, né? Enfim, a gente poderia falar muito sobre isso. Deixa eu parar de me emocionar aqui. É isso mesmo que a gente quer ver, a emoção. E hoje, fazendo essa conexão, tem muita paciente grávida ou que quer engravidar, que chega atrás e você percebe que está fazendo um tratamento totalmente errado. Como é que funciona? A pessoa que... Você tem casos bons disso. Não, tem muita... É porque, assim, a área da fertilidade hoje, a gente tem um boom de subfertilidade. Então, assim, as mulheres estão deixando para ter filhos mais velhas, né? Por causa de mercado de trabalho, sei lá. Você me permite interromper? Pode. Só para explicar para o pessoal, gente, subfertilidade, que a Pri trouxe, é um pouquinho diferente de infertilidade. Não é uma pessoa infértil, é uma pessoa que não tem ali a capacidade de... Reprodução, exatamente. Por algum motivo ela se tornou infértil. Né? Agora, a subfertilidade ela tem uma capacidade muito reduzida. Geralmente está associado ao não conseguir ter um filho, mas é algo bastante resolvível. Né? Então, trazendo como exemplo, né, a síndrome dos ovários policísticos é um fator de subfertilidade. Se você controla bem a condição, você consegue ter filho. Né? Então, é mais ou menos essa a ideia. Tá? Desculpa a interrupção. Mas assim, por diversos fatores, né, seja... a nossa exposição a toxinas, a agrotóxicos, a poluição, nosso estilo de vida. Hoje em dia, as mulheres são muito ansiosas, muito estressadas, o estresse acaba impactando no nosso eixo hormonal. A gente deixa para ter filho mais tarde, né? Tipo, nossos pais casavam mais cedo, tinham filhos mais cedo. Hoje a gente deixa para ter depois dos 30. E, infelizmente, a fertilidade da mulher... tem data. Ela é um reloginho. A gente já nasce com todos os nossos folículos, né? Que vão se transformar em óvulos. Então, quando eu nasci, eu já tinha todos os meus óvulos. A cada vez, eu recruto alguns, não uso todos. Um vai se tornar um óvulo maduro, que eu vou liberar, mas eu perdi vários. Então, assim, a mulher vai perdendo isso e a gente tem gráficos, né? Estudos que mostram que até os 35 anos, a gente ainda consegue ter uma preservação ali da fertilidade. A partir dos 35, isso vai caindo muito. E os nossos ovos estão velhos, porque eu já nasci com todos. Então, assim, a chance de ter também bebês com alguma alteração, alguma síndrome é maior. Então, assim,
esse contexto é global e a tendência é que piore. Isso que eu tô falando, assim, só da saúde da mulher, mas a fertilidade do homem também é afetada pelo estilo de vida. Então, consumo exagerado de álcool, tabaco, drogas, obesidade, né? maconha, que o pessoal quer legalizar. Maconha diminui a velocidade do espermatozoide, ele não consegue chegar no óvulo, entendeu? Então, assim, N fatores, o sedentarismo, obesidade, também alteram ali a produção e a qualidade do esperma. Então, a gente tem muitos casais hoje que dão ali 30 e tantos anos, querem engravidar e às vezes não conseguem. E isso se tornou um mercado. Então, assim, você tem clínicas de fertilidade, que vai fazer um tratamento de fertilização in vitro. Muitas vezes não precisa, assim, daria para fazer um tratamento mais natural, mas as pessoas fazem, entendeu? São caríssimos, congelamento de óvulos, mesma coisa. Então, assim, alguns casos, de fato, a gente precisa fazer e é indicado, mas tem alguns casos que não. Então, por quê? Porque tem essa questão do mercado, né? Então, assim, eu já atendi pacientes com condutas que eu como nutricionista, não concordo. Mas eu me coloco no meu lugar de nutricionista, né? Assim, eu não interfiro na conduta do médico. O máximo que eu falo com a minha paciente, assim, questiona para o seu médico, pergunta, pede para ele. Porque, assim, algumas coisas que me revoltam muito. Por exemplo, eu atendi uma paciente que ia fazer FIV, que é a fertilização in vitro. Aí você passa por um período ali que você tem que tomar hormônios, estimular, captar aquele óvulo. Aí você faz a fecundação in vitro, né, em laboratório. Às vezes alguns fazem biópsia para ver se está tudo bem. E aí você implanta, né, faz a transferência e aquele embriãozinho a gente espera que ele desenvolva na gestação. Mas, para que tudo isso corra bem, o corpo da mulher precisa estar preparado. Então, ela precisa estar com o ferro em dia, vitamina D em dia, tá com uma alimentação adequada. E os médicos, alguns, não prestam atenção nisso. Então, eu já atendi paciente que ela fez 3 FIVs que não deram certo e a vitamina D dela estava baixíssima. Sabe? Eu falei, não, espera aí para fazer vamos esperar para fazer a próxima. Me dá um tempo, deixa eu te ajudar. Aí sim, depois de uns meses ela conseguiu engravidar, porque eram detalhes pequenos, mas aí eu não sei se passa despercebido ou se eles realmente não se importam, entendeu? Não dá uma atenção específica para aquele tipo exatamente. Então, assim, tem esses casos que eu fico um pouco chateada. Mas, assim, a gente pega muitos casos, né? Tipo, tem pessoas que eu atendo na clínica que, teoricamente, não tem nenhum problema de saúde, assim, tá tudo certo, e não conseguem engravidar. E tem pessoas que têm vários problemas de saúde, e aí a gente vai mexendo, suplementando, ajustando a alimentação, e consegue. Aqueles casos que eu falo assim, nossa, essa pessoa nunca vai conseguir, coitada, e ela consegue. Então, assim, é muito legal trabalhar nessa área de fertilidade, porque é bem desafiador, e aí a gente se envolve com a história das pessoas. Eu me emociono quando as pessoas conseguem engravidar e eu acompanho durante a gestação. Aí depois elas me mandam foto dos bebês. Aí manda as fotos do positivo. Aí vira madrinha de todo mundo. Já teve um caso assim? Não, ninguém me chamou para ser madrinha. Mas aí, assim, ó, fica a dica. Eu ia adorar. Mas assim, eu sempre... Às vezes as pacientes levam os bebês no consultório para eu conhecer. Nossa, eu acho muito emocionante. Ou então me mandam foto, assim. Eu atendo algumas pacientes que não são de Brasília também. Elas sempre me mandam foto. É muito gostoso. Legal. Mas é isso. Fertilidade é um mundo à parte, porque igual o Gui falou, não é só alimentação. É todo um estilo de vida. E que não é só da mulher, o pai também contribui com 50%. E às vezes eu vejo muito isso, assim, que a mulher é muito preocupada e o homem não, entendeu? E precisam do comprometimento das duas partes, né? Sim, com certeza. E hoje, como é que vocês enxergam essa questão da reposição? Principalmente falando do homem, assim, o homem, ele... É saudável fazer essa reposição? Não é? Como é que funciona essa parte? Hormonal, você está falando. Hormonal.
Olha, eu recebo muita gente no consultório, né, que faz uso da reposição hormonal, e o que acontece é o seguinte, o grande problema dela, aqui eu não vou entrar no mérito, tá, de qual hormônio está sendo utilizado, qual dosagem, qual que é a posologia, porque isso realmente é um critério médico, vai ser desenhado junto do paciente com o caso dele. Mas o que eu observo que é um grande problema hoje é a pessoa ter o seguinte entendimento, eu vou ao médico, eu recebi um hormônio e pronto. O hormônio vai fazer tudo por mim. Ele vai me emagrecer, ele vai me curar, ele vai me trazer qualidade de vida. E quando você se põe numa condição de passividade no seu contexto de saúde, as coisas não dão certo. Sim. Eu sempre falo que você não vai ser emagrecido, você vai emagrecer. Você não vai ser curado, você vai se curar, você vai buscar a própria cura, né? E é assim que funciona, né? Quando a gente pensa numa terapia hormonal, para qualquer que seja ela, seja para o controle de uma doença, seja para fins estéticos, essa para fins estéticos ela já é mais discutida hoje, né? As grandes entidades médicas questionam muito esse uso para fins estéticos, a própria Sociedade Brasileira de Endocrinologia é veementemente contra o uso para fins estéticos. Então tem uma série de questões, tá? Eu acho que não é muito sei lá, nossa ordem entrar aqui agora. Mas o que eu quero dizer é isso, é quando a pessoa ela tira a autorresponsabilização e coloca no hormônio a expectativa dela de ter melhor, aí a gente tem um problema, porque, primeiro, ela não vai alcançar aquilo que ela tanto busca e aquilo, de algum modo, pode trazer algum problema, né? Eu observo muito no consultório pacientes que fazendo uso de hormônios, por não ajustarem a qualidade do sono, a frequência dos exercícios, a boa alimentação, acabam tendo algumas descompensações metabólicas, né? Então, são pacientes que cursam ali com hipercolesterolemia, né? Ou seja, um colesterol mais alto, um triglicerídeo mais alto, algumas alterações assim que, querendo ou não, afetam um pouco a questão de saúde, né? Sim, sim. Eu mesmo tive o começo do ano também, igual eu falei, estava num projeto, muita demanda, não dormindo direito, estresse e tal, sem praticar exercício. Aí teve uma hora que me deu um baque assim, que eu, cara, vou ter que procurar. Aí foi e tal, e aí algumas taxas muito baixas e tal, ai, que estranho. Mas meu corpo, ele responde muito rápido ao exercício, então... Legal. Quando eu coloquei o exercício, coloquei a alimentação, aí refiz o exame 6 meses depois, já estava bem mais estabilizado. E nesses casos, você acha que a reposição junto, logicamente que a gente está sempre falando de uma conexão aqui de fatores, né? Então não adianta você ir atrás só de um fator, tem que ser um conjunto de fatores, os hábitos e tal. Quando é nesse ponto... Vamos supor, igual quem faz bariátrica, essas pessoas, como é que é essa visão, como é que é essa indicação para esse tipo de medicamento, como é que é isso? Certo. Bom, essa indicação desse... É sempre feito pelo médico? É sempre feito pelo médico, né? O máximo que pode acontecer, e aí não é errado falar isso, por exemplo, a pessoa está lá na consulta comigo e eu entendo que para a questão de saúde dela, para o contexto clínico dela, faria sentido. Aí o que eu falo? Eu falo assim, olha só, procure um médico para poder te orientar nisso. Então você encaminha para o médico ali dando uma luz sobre o assunto. Eu acho isso é super válido, eu até costumo falar, né, para os alunos, né, porque como eu sou professor nessa área de nutrição, acaba que eu sempre tenho contato com outros profissionais. E eu vejo muito esse medo, né? Do tipo assim, mas eu não posso falar nada sobre o hormônio. Por quê? Porque não é da minha competência. Mas eu falo, não, tudo bem, você não está prescrevendo, você não está fazendo nada disso. Você está, primeiro, explicando, segundo, orientando que aquela pessoa procure o acompanhamento devido, tá? E aí, talvez, respondendo a sua questão com mais precisão, eu acho que quando a pessoa ela é bem orientada e ela se sente, de fato, cuidada pelo profissional, é possível, sim, ter bons resultados. Eu me deparo com eles no consultório com uma certa frequência, né? Sim, pessoas que fazem uso de determinadas terapias e conseguem alcançar um estado de saúde melhor, mas eu também vejo muito o contrário, né? Pessoas que usam e nem por isso. Entendi. E hoje você trabalha com essas pessoas que fazem bariátrica, fazem esse tipo de intervenção, como é que funciona? Sim, sem dúvida. Eu atendo pessoas que fizeram a cirurgia bariátrica, né? Mas a cirurgia bariátrica, eu sempre falo brincando que ela é um nicho à parte da nutrição e da área da saúde, né? Por quê? Porque sempre que você fala de um procedimento como uma bariátrica, você tem que ter uma equipe multidisciplinar. Então, você está falando de um psicólogo, você está falando de um nutricionista, você está falando de um endocrinologista, você está falando do cirurgião bariátrico, né? Que é ali da parte da gastroenterologia.
Então você precisa de toda essa equipe coordenada. Então geralmente essa equipe ela já trabalha junta. Então, por exemplo, o mesmo médico que fez ali a cirurgia é o médico que acompanha o pós-operatório, e aquela pessoa já retorna na clínica daquele médico fazendo acompanhamentos nutricionais. Então geralmente a pessoa fica no núcleozinho dela ali. Sim. Mas eu costumo atender sim, até porque se a gente for pensar, a cirurgia bariátrica ela é uma alternativa cirúrgica para o tratamento da obesidade, de desordens metabólicas, que é justamente a minha área de atuação. Sim. Então, sim, eu atendo. E Legal. o que acontece muito também, pelo menos no meu caso, é que a pessoa fez a bariátrica, e aí nesse momento específico de preparo para a cirurgia e da cirurgia em si, né, o pós-operatório, aí tem todo um esquema, né, você vai ter que ir aumentando a alimentação, então é importante que você vá para um nutricionista especializado nessa área, né, que foi o que o Gui falou, que normalmente já está ali incluído na equipe. Mas depois de um tempo, né, quando a pessoa já volta a comer alimentos sólidos, normais, claro que sempre em menor quantidade, às vezes eu atendo pacientes que são bariátricos, mas que estão me procurando por causa da fertilidade. Entendeu? Legal. E aí eu tenho que ter todo um cuidado, porque o paciente bariátrico ele tem uma dificuldade de absorção de nutrientes, e na gestação a gente tem uma demanda muito alta por esses nutrientes. Então a suplementação tem que ser diferenciada também para esse público específico. Legal. Muito legal. Eu tô com umas perguntas aqui, vamos fazer aqui rapidinho. Pergunta: descobri que tenho endometriose. Desde então sofro muito com cólicas e enxaqueca. Poderia passar dicas para melhorar esse sintoma? Tá, endometriose. Acho que é comigo, então. Apesar do Gui também atender. Endometriose é uma condição que o endométrio é um tecido ali do útero, e essas células começam a nascer em outros lugares do nosso corpo. Então, podem nascer no ovário, podem nascer no intestino, podem nascer ali na cavidade abdominal. E aí o corpo entende que aquilo ali não deveria estar, porque deveria estar dentro do útero, a célula que está ali no ovário, digamos. E o nosso corpo ataca isso. Então, gera um processo inflamatório, e essa inflamação é uma das causas que aumenta a questão da dor, tá? Não é a única, mas a inflamação é muito importante. O controle da inflamação é muito importante na pessoa que tem endometriose. Endometriose não tem cura. Então, às vezes até tem mulheres que precisam fazer cirurgia para retirar aquelas células endometriais que estão, às vezes, bem profundas, bem grandes, esses focos, mas eles podem voltar. Então, ela tem que cuidar muito bem de todo esse ambiente, de estilo de vida, para ter uma vida menos inflamada, né? Entendi. Digamos assim. Então, ela tem que cuidar da qualidade do sono, precisa fazer atividade física. A alimentação vai ter muita importância, porque a gente precisa retirar alimentos que são ali mais pró-inflamatórios, né? Como açúcar industrializados, o próprio glúten, leite, carne vermelha. Então, algumas coisas a gente realmente ou exclui ou evita, assim, deixa para bem pontual. E a gente tem que acrescentar bastante alimentos que vão ter ali um potencial anti-inflamatório e bastante antioxidante também, para tentar controlar essa inflamação. Então, ela precisa incluir bastante frutas, vegetais, principalmente frutas vermelhas, frutas cítricas, né? Tipo, que tem vitamina C, tipo tangerina, laranja, limão. Consumir mais carnes brancas, né? Então, peixe. O peixe é muito legal porque tem o ômega 3 também, que tem essa ação anti-inflamatória. Castanhas, sementes. Então, assim, a gente tira o que faz mal, coloca o que faz bem. E eu sempre faço uma suplementação individualizada também, que é para ter esse aporte maior de antioxidantes e agentes anti-inflamatórios. Uma outra coisa que também é importante, que nem todo mundo fala, quando a gente fala de endometriose, é que a mulher precisa prestar atenção nas toxinas ambientais. Então, assim, evitar comer alimentos que têm agrotóxico, procurar os orgânicos. Evitar comer numa panela ali de teflon, principalmente se ela estiver arranhada, porque passa alumínio, passa metais pesados, isso piora a inflamação.
procurar, sei lá, uma panela de inox ou de cerâmica, evitar colocar comida em vasilha de plástico, porque o plástico também transfere toxinas, então sempre priorizar vidro. Então tem alguns ajustes que ela vai ter que fazer na vida dela para poder ter essa questão, né, de diminuir a inflamação, e isso vai fazer com que ela minimize as dores. Tem uma qualidade de vida melhor aí. Exatamente. Show de bola. Guilherme, tem o metabolismo muito lento. Como faz para acelerar o metabolismo? Olha aí. Boa. Bom, quando a gente pensa em metabolismo, geralmente, quando alguém pergunta isso, né, tá fazendo menção às calorias que o nosso corpo gasta ao longo de um dia, né? E a gente tem que entender que existem vários compartimentos, né? Então, a energia que a gente gasta, ela é oriunda de diferentes partes, né? Então, é como se, sei lá, se eu pegasse o exemplo de um carro aqui, né? Um carro, ele gasta combustível para poder fazer o que ele faz. A maior parte, de fato, vem do motor, mas, por exemplo, o sistema de refrigeração do carro faz com que o consumo mude e tudo mais. Ou seja, de cada parte do carro tem ali uma fonte de gasto energético. E o nosso corpo é a mesma coisa, né? Então, nós temos determinados gastos ali para diferentes coisas que fazemos. E muitas vezes é engraçado, porque as pessoas falam assim, Guilherme, o meu metabolismo é lento. Muitas vezes as pessoas culpam até a questão da tireoide, né? Eu tenho hipotireoidismo, por isso meu metabolismo é mais lento. E sim, há um sentido nisso, mas o que é muito importante para aumentar o metabolismo é movimento. É você se movimentar, né? Quando a gente olha para toda a segmentação do que gastamos de caloria ao longo de um dia, a gente percebe que são tanto as atividades associadas ao exercício, como também as que não são associadas ao exercício. Como assim? Então, digamos, você começou o seu dia, aí, sei lá, você foi vir aqui para a agência e tal, só que ao invés de pegar o carro, você veio de bicicleta. Só um exemplo, eu nem sei se é um exemplo possível, mas você veio de bicicleta. E no horário do almoço, você, digamos que você foi descer o elevador e você foi até um restaurante self-service que tem aqui do lado. Mas ao invés de ir pelo elevador, você optou pelas escadas. Ou seja, são pequenos ajustes que uma pessoa pode fazer ao longo do seu dia para exercer mais movimento. Fazendo mais movimento, ela gasta mais calorias e o metabolismo dela fica mais alto. Show. Por exemplo, você falou para mim a questão do exercício e tal, que você é bastante responsivo. Então, vamos colocar um exemplo aqui, que você faz ali a sua musculação todo dia. Poxa, o fato de você fazer a sua musculação aumenta o seu metabolismo. O problema é que muitas pessoas, de vez em quando, falam assim, eu quero aumentar o meu metabolismo. Mas elas sempre buscam o mais cômodo, o mais confortável, o mais rápido, que gasta menos caloria. Elas não se exercitam e têm trabalhos extremamente monótonos, do sentido assim... não tô falando mal do trabalho da pessoa não, mas, por exemplo, a pessoa chega numa mesa e tudo que ela faz o dia inteiro é isso aqui, ó. Movimentinhos com os dedos, né? Ela tá só ali editando. Passa o dia sentado. Pronto, Então, assim, tudo que ela faz, ela tá digitando o dia inteiro e é só isso que ela faz. Ou seja, é um dia que se gasta muito pouco. Então, sim, existem questões hormonais, existem questões de saúde que podem reduzir o metabolismo, mas muitas vezes a gente tem que olhar para o nosso contexto de vida e entender, cara, o que eu tô fazendo, de fato meu corpo ele tá carecendo de energia ou ele, né, ele tá de fato gastando tudo aquilo, tá? E só um outro ponto para complementar, sempre que a gente fala de metabolismo, assim, muitas vezes a gente pensa, né, eu ouvi dizer que existe determinado suplemento que se eu tomar, né, a gente fala muito lá dos termogênicos, né, você já deve ter ouvido falar. E esses termogênicos, na melhor das hipóteses, né, quando a gente olha ali para algumas evidências científicas e tudo mais, eles aumentam o nosso gasto calórico em coisas irrisórias, né? Coisas de 2 ou 3%, algo nesse sentido. Se a gente pegar um indivíduo que gasta ali suas 2.000 calorias e pegar 3% disso, se ele usa um suplemento desse, ele gasta um pouquinho mais de caloria, mas se ele come uma banana a mais, já a matemática já deu zero ali. Entendi. Então, assim, a gente hoje não entende o uso dessas substâncias ditas como termogênicas como uma alternativa viável de aumentar o metabolismo de uma pessoa. Cara, e eu acho que o mais interessante é a gente levar essa informação, porque eu mesmo eu desconhecia disso. Então, assim, eu não uso o termogênico porque eu relacionei isso a Gabriel. É igual energético. Eu não tomo energético porque eu tenho taquicardia, me dá muita taquicardia. O termogênico também, uma vez eu tomei e comecei a suar e passar mal, então não tomei mais. Às vezes também a cafeína também ela me dá
essa sensação quando eu tomo demais. Uhum. Então, a desinformação é muito mais divulgada do que a informação, né? Então, a gente está sempre fazendo um apelo para divulguem esse conteúdo, porque é isso que precisa chegar, né? Sim. E é bem interessante porque eu, Gabriel, acho que eu tenho uma queima muito rápida. Vou até te fazer uma pergunta pessoal aqui agora. Agora virou consulta aqui. Agora virou consulta. Aí traz os exames. Pega meus exames aí. Eu pratico natação. Então, segundo, quarto, sexta, eu faço a natação ali às 7 horas da manhã e tal. Legal. E a academia eu pratico 3 meses. 3 meses vou, 3 meses não vou. Não, brincadeira. Mas a academia eu sou mais indisciplinado. Então, vou ali na terça, na quinta. E já vi falar que era melhor fazer, no meu caso, que eu quero ganhar massa, é melhor fazer a natação depois da academia? Como é que é isso? Legal, pergunta muito boa. O que acontece é o seguinte, né? Independente do exercício que a gente esteja falando aqui, para que o seu corpo mude em decorrência desse exercício, é necessário que você tenha um estímulo estressor, né? Então é o que eu sempre falo, quando você está numa musculação, por exemplo, não é ali que você está crescendo a musculatura. Na verdade, naquele momento você está destruindo a sua musculatura. Aquele é o momento do estresse. Depois que você vai para casa e começa a se alimentar e descansa e etc., aí o seu corpo vê ali uma oportunidade de se reconstruir. A ideia dele é basicamente o seguinte, bom, se houve uma lesão, eu preciso me reconstruir de maneira mais forte para evitar que uma próxima agressão seja fatal. Então ele entende isso, ele faz o que a gente chama de supercompensação fisiológica. Legal. Ele tenta construir mais músculo para te fortificar, né? Então, partindo dessa premissa, o que a gente precisa é ter um estímulo de estresse. E esse estímulo de estresse, ele está diretamente ligado com a nossa capacidade de realizar aquele esforço. Então, você concorda comigo que se você chega numa sala de musculação, cara, fez uma boa refeição, tá animado, cara, vou mandar um treinão aqui. Você concorda comigo que a sua chance de estressar aquela musculatura ela é maior do que se você fizer, por exemplo, 1 hora de natação e já chegar cansado na sala de pesos? Sim. Então, por que te falaram isso? Porque se você faz a musculação antes, você consegue dedicar mais energia, imprimir mais força e, por isso, gerar mais estresse mecânico na musculatura. E aí, por isso, a sua adaptação pode ser melhor. Não por outro motivo, mas por esse mesmo, tá? Porque a natação, cara, querendo ou não, ela te desgasta, né? Não sei quantos metros tu vai fazer, quantas idas e vindas, mas tu vai chegar mais cansado, né? Então é mais ou menos por causa disso, né? Você colocar primeiro aquele estímulo que você está priorizando no momento para você colocar mais intensidade naquele momento. E no caso, a intensidade que vai dar esse empurrão para o metabolismo, porque usando o exemplo do carro que você falou, o carro ele gasta mais energia para ele sair de movimento, né? Até da física, aí não vou entrar muito nisso, mas na lei da física ele gasta muito mais energia para entrar em movimento do que quando ele está em movimento, né? Então, permanecer em movimento ele gasta menos energia. Como é que é essa questão do exercício? Porque a natação ela vai ser um exercício que queima mais. E a musculação ela vai ser mais para fortalecimento? Tá bom. É uma dinâmica energética um pouco diferente, né? Então, quando a gente pensa na musculação, ela acaba sendo um exercício de característica intermitente. O que eu quero dizer com isso? Você está ali, por exemplo, sentado no banco do supino e você vai fazer uma série. Você faz a sua série, você faz bastante força num curto espaço de tempo, né? Então, alguns segundos ali, digamos que você fez uma série de 8 repetições. Só um exemplo, tá? Então, você fez aquelas 8 repetições, você larga a barra, você se coloca numa posição de descanso agora. Então, ele é intermitente. E o nosso corpo, diante disso, o que ele fala? Bom, se eu tenho ali agora um momento de descanso e o meu esforço ele foi intenso, porém rápido, eu vou usar a minha energia de determinado jeito. Então, você vai recrutar mais fontes energéticas rápidas, como, por exemplo, o carboidrato que está no seu músculo, né? A gente chama isso de glicogênio muscular, né? Então, pronto, você vai recorrer mais àquela fonte energética. Do contrário, quando você está numa natação, fazendo um percurso mais longo, ou você está numa corrida, aí, correndo vários quilômetros, o seu corpo ele vê que é um exercício que não para, ou seja, você está fazendo ele de maneira contínua, e por isso ele precisa de energia constante. Qual que é uma energia que ele tem ali bastante disponível e bastante constante? É a fonte de gordura, por exemplo. Então a gente entende que diante de diferentes demandas energéticas,
o recrutamento de energia ele provém de regiões diferentes. Então, exercícios mais curtos e mais intensos, você recruta mais o carboidrato. Em momentos menos intensos, em exercícios menos intensos, porém mais duradouros, você recruta um pouco mais da gordura. Isso faz mais sentido bioenergeticamente falando, sabe? Show de bola. E para perder essa barriguinha de chope... Meu irmão, se eu tivesse essa resposta, eu não tava aqui, eu tava em Dubai na cobertura mais cara. Eu seria multibilionário. Acho que é uma pergunta convencional aí. Nossa. O último lugar que vai embora é a barriga. Você tem que emagrecer todo o resto. É complicado. E é engraçado porque isso depende muito do biotipo da pessoa, né? A gente se depara no consultório com pessoas que não acumulam muito na região de abdômen. Mulheres, em muitos casos, elas mostram esse padrão, porque isso tem muito a ver com os hormônios da mulher. A mulher, ao longo de sua vida fértil, ela tem a predominância de um hormônio chamado estradiol, né, que é um estrogênio. E o estradiol, ele modifica os estoques de gordura da mulher, em que prevalece o acúmulo de gordura, a gente chama de glúteo femoral. Bumbum, perna, né, nessa região. Então, geralmente, a mulher acumula mais ali e menos na barriga. Contrário de nós homens, né? A gente, quando começa a engordar, a barriga é a primeira a acusar, né? Então, isso também tem muito a ver com a nossa... Não só o ato de engordar, mas o ato contrário, o ato de emagrecer, né? A gente também tem uma certa dificuldade nisso. É variável de pessoa para pessoa. Tem homens que perdem mais rápido, outros que não. Mas, invariavelmente, é isso que a Pri falou. É um local difícil, é um local resistente. E tem uma coisa também que atrapalha um pouco, que o cortisol também ajuda a gente a depositar mais gordura abdominal. E cortisol é o hormônio do estresse. Sim. E hoje nós somos pessoas estressadas. Todo mundo é estressado, é ansioso e tudo mais. Então, a gente tem essa tendência também de ter mais gordura na barriga e a gente não desestressa para também perder essa barriga, né? Então, é difícil. Na verdade, a gente se estressa para tentar perder a gordura na barriga. A gente se estressa fazendo dieta e indo para academia. Esses dias eu tava cortei o açúcar, tentei cortar o açúcar na semana, aí fiquei uns 2, 3 dias, eu achei que fosse pior. Achei que eu ia 2, 3 dias? Eu esperava mais de você. 2, 3 dias não, vai. Se esforça mais, você dá conta, senhor. Não, enfim, achei que fosse pior e tal, mas não foi nem intencional, foi... Eu cheguei, tava correndo e tal, não sei o que, aí peguei um refrigerante e falei, eu tava no propósito, e aí assim, mas... Às vezes as pessoas colocam muito obstáculo, né? Para sair da inércia e começar. Cara, é exatamente isso que você falou. Hoje as pessoas elas encontram muitas dificuldades, né? Então, quando a gente propõe... Isso na alimentação fica muito claro, né? Quando você propõe uma alternativa, ela fala, mas eu não sei cozinhar. Mas eu não sei onde comprar esse alimento. Sabe? Então, assim, essa questão do impor obstáculos, impor dificuldades é um grande problema. É algo que eu sempre falo que a pessoa ela tem que ressignificar na cabeça dela. E aí entra uma questão do empreendedor, né? Porque o empreendedor, ele é um grande resolvedor de problemas, ele é resiliente, ele olha o obstáculo como uma oportunidade. Então, eu acho que na dieta você tem que ser meio que empreendedor com a sua saúde. Show de bola. Você tem que olhar para os problemas que você vê e falar assim, isso é uma oportunidade. Porque se você vê o problema como um problema, o problema como um obstáculo, cara, são muitas forças que nos fazem não seguir uma dieta, não ir ao exercício, né? Pô, é muito mais cômodo chegar em casa, no conforto das cobertas e ali ficar do que você ir para uma academia, puxar ferro e ficar suado e desconfortável. E cansado. Então é isso, né? Esse constante esforço de vencer obstáculos. Cara, eu toda segunda, quarta e sexta eu me deparo com esse desafio de acordar e levantar. E às vezes tem que puxar o pé da minha esposa, bora, ela vai pra academia, eu vou pra natação. E quando eu pelo menos, quando pulo naquela água ali, pronto, já foi. Você já venceu. O mais difícil é sair de casa. Quando você já tá lá, vai. O difícil é sair de casa. Agora, assim, é uma dica, né, pra galera aí, então... colocar isso como meta e vai embora e sem voltar atrás, porque o cérebro ele é treinado para... Tem uma frase que eu ouvi alguém falar que faz muito sentido, assim, que a gente precisa fazer as coisas sem depender da nossa vontade, assim, da nossa emoção. Principalmente nós mulheres, porque...
Em um mês, a gente tem uma semana boa. Uma semana a gente tá menstruada, a outra a gente tá na TPM, entendeu? Assim, é difícil a vida da mulher. Tipo, do homem também. Não, o homem não. O homem, ele tem os hormônios bem estáveis o mês inteiro. Vocês não sabem o que é altos e baixos. A gente... Nesse aspecto. Uma semana você tá super animada por causa sim. dos hormônios, no outro você já tá mais desanimada, mais pra baixo. Mais indisposta, entendeu? Sim. Então, assim, se a gente se deixa levar muito pela nossa vontade, né? Pelas nossas emoções, Sim. eu falo isso por mim mesma. A tendência é faltar. Sim. Tô com preguiça, não quero ir. Sim. E não, a gente tem que fazer aquilo que precisa ser feito. Você não deixa de ir pro seu trabalho porque você não tá com vontade. Sim, né? verdade. Você levanta e vai, querendo ou não. Então, eu acho que às vezes a gente tem que encarar um pouco essas mudanças de hábitos da mesma forma. Vai e faz. Sim. Mesmo sem querer tanto. Sim. É um negócio que eu sempre falo é o seguinte, né? Eu pergunto para os meus pacientes, falo assim, olha, a sua saúde vale muito? Aí eu espero ele responder, né? Geralmente a resposta é sim. A sua estética, o seu físico bonito, a sua autoestima, vale muito? Sim, vale muito. E tem aquela máxima, né? Que eu acredito muito nisso, que é justo que muito custe aquilo que muito vale. Né? Você já deve ter ouvido essa frase. Sim. Cara, e é sensacional, porque é isso mesmo, porque nunca ninguém disse que você, sei lá, uma pessoa que se transformou um indivíduo com obesidade, adquiriu comorbidades, doenças, cara, para ele reverter aquilo, ninguém disse que seria fácil. Sim. Perder 20, 30, 40 quilos não é fácil. A gente sabe que não é, mas ninguém disse que seria, né? Então, é importante você, mesmo sabendo disso, você se esforçar ao máximo, né? Com certeza. Então, é muito importante. Então, acho que para mim isso é muito importante. É justo que muito custe aquilo que muito vale. Sim. Então, vai te custar disposição, vai te custar um monte de coisa, cara. Então, assim, a gente tem que, diante disso, falar, não, eu vou me priorizar, eu sou o meu único templo, né? Eu não tenho outro corpo, eu não tenho como fazer um recall do meu corpo e pegar outro na concessionária. Então é isso, a gente tem que tentar vencer essas dificuldades, né? Eu entendo que cada um tem as tuas, talvez seja confortável para o Guilherme falar isso, dadas as dificuldades que ele tem, eu super entendo, eu sou empático nesse aspecto, mas a gente tem que vencer as nossas. Né? E também a gente tem diversos pontos, né? Então pode ser o financeiro, pode ser o de tempo, pode ser organização, pode ser um monte, mas que... tomar esse primeiro passo é fundamental. E você falou da pessoa que quer emagrecer, mas eu falo que para ganhar massa magra, ganhar uma massa também é difícil. Você também tem que se dedicar. É muita dedicação. Então, assim, igual eu citei, no começo do ano deixei o trabalho, deixei o estresse, deixei tudo vir à tona e parei de ir para academia. Aí teve uma hora que eu falei, não, o corpo não vai aguentar, não aguento. Então, tenho que priorizar. Hoje eu falo, hoje até às 9 horas não adianta. Pode ser todos os dias. E eu não sou um cara que, nossa, e tal, o exemplo, não. Mas todos os dias, até às 9, eu não estou trabalhando. Porque eu estou priorizando essa questão. E é um hábito. Todo dia é um desafio. Todos os dias é um desafio. E assim, eu acho que... basicamente isso também, trazendo para o empreendedorismo também, todo dia o empreendedor ele tem um desafio, então quem está disponível, quem está disposto e quem quer chegar lá, precisa pagar esse preço, né? Sem dúvida. Pagar esse preço. Eu tenho mais 2 perguntas, ó. Não, tenho várias perguntas aqui, mas vou fazer só... Ó, tenho muita gastrite... essa também eu me enquadro nela. Tenho muita gastrite na nutrição... Não, tenho muita gastrite na nutrição. Tem alguma dica para aliviar? Eu tenho muito refluxo. Muito bom. Você quer que eu responda essa ou você prefere? Pode responder e qualquer coisa eu complemento. Você complementa. Então tá bom. Ó, gastrite, que a gente tem que pensar, né? O nosso estômago, ele é um órgão que ele é muito importante no processo digestivo, especialmente quando a gente fala de proteínas, né? Você comeu ali um ovo, uma carne, alguma coisa proteica, geralmente o estômago ele é muito relevante nesse aspecto. E para que ele faça o papel dele no nosso processo digestivo, ele libera o ácido clorídrico, né? Então a gente entende que o estômago é um ambiente ácido. O problema é que algumas pessoas, por N razões, elas acabam acidificando demais este ambiente, de modo a criar lesões nessa parede desse estômago, e isso aí deflagra o que a gente fala que é a gastrite, né? Ela tem diferentes graus, ela pode ser mais branda, ela pode ser mais severa. É importante que a pessoa tenha um acompanhamento ali com um gastro para entender como é que é, fazer uma endoscopia digestiva alta e tudo mais.
Mas do ponto de vista da alimentação, existem duas coisas que eu considero básicas e fundamentais, que é a coingestão de líquidos junto da refeição, ela pode ser um problema para quem tem essa propensão, e a sua postura pós-refeição. Né? Tem muita gente que gosta de, eu comi aqui, antes de voltar para o trabalho, eu vou, sei lá, vou deitar um pouquinho e tal. E essa questão de você deitar, depois de ter feito uma refeição, a questão anatômica mesmo, sua postura, ela afeta também. Então, essa eu falo que são as duas coisas muito básicas. Mas aí existem várias outras complexidades nesse caminho. Então, por exemplo, a gente sabe que a ingestão de álcool, de maneira regular, ela potencializa essa gastrite. Outra coisa que é muito importante, se a sua refeição ela está desequilibrada e ela tem muita proteína, poxa, a gente não falou que o estômago é um órgão importante no processo digestivo das proteínas? Sim. Se tem muita proteína naquela refeição, a chance é que o seu estômago acidifique demais na tentativa de digerir tudo aquilo. Então pode ser fruto de uma desproporção na dieta. Sim. Outra coisa, a sua refeição ela é muito gordurosa, muita gente acusa isso, né? Eu tenho gastrite, azia, refluxo ali quando eu como coisa mais gordurosa. Por quê? Porque a gordura ela tem um efeito no nosso trato digestório interessante, que ela lentifica os movimentos peristálticos, né, que é o movimento do tubo digestório. Então, se a sua refeição é muito gordurosa, ela vai meio que empacar todo o processo digestivo. E se tem mais alimento no seu estômago, ele está lá, trabalhando, secretando ácido. Então, refeições mais gordurosas intensificam um processo de acidez gástrica. Aí a pessoa vai lá num churrasco, come uma carne que é gordurosa e proteica. E ainda toma uma cerveja. Toma uma cerveja, come batata frita e aquela banana frita. Esqueça tudo, né? Pronto. Então é isso, né? Acho que esses são os principais componentes e por isso que é tão importante, né? Você, de repente, entender isso e passar, poxa, eu vou ao nutricionista para que ele equacione direito as minhas refeições, incorporando o que eu gosto, mas em proporções adequadas, para que esse excesso não ocorra. E você possa, né, então, sanar, se não resolvê-los completamente, pelo menos reduzir esses sintomas, isso é certo. Só para complementar, tem alguns outros alimentos que costumam aumentar as crises de gastrite. Normalmente, tomate, molho de tomate, por ser mais ácido, chocolate também. E pimentas, condimentos que são mais fortes, normalmente as pessoas não toleram bem. Então, é importante também evitar retirar nessas épocas de crise. E outra coisa que também é legal é você... Na gastrite, o estômago está inflamado, né? It é inflamação. Então, também... tudo aquilo que eu falei da questão de uma alimentação mais anti-inflamatória. Hoje em dia, a gente também tem alimentos sem suplementos que ajudam como se fosse a cicatrizar essa parede do estômago. Isso também alivia, né, e ajuda no tratamento. O que não dá para fazer, que acontece muito, a pessoa vai no gastro, ele passa ali um medicamento, né, um inibidor da bomba de prótons. Tipo um omeprazol, pantoprazol e assim vai. E a pessoa fica usando isso pro resto da vida. Cara, eu me identifico muito com isso aí. Não, porque o medicamento ele tem data de início e data de fim. Normalmente sei lá, 2, 3 meses, é só para controlar aquela situação. Não é para ser a sua bengala pro resto da vida. Entendeu? Então, assim, a gente pega muito no consultório isso. Pessoas que usam há anos, usa todo dia. E esse medicamento, ele atrapalha na absorção de alguns nutrientes. Então, é uma pessoa que vai ter menos ali vitamina B12, algumas coisas nesse sentido. Teve uma época que eu tava com muito refluxo, e eu só conseguia dormir depois de um omeprazol, depois de um... Tem um que agora que... magnésio bisurado. Também colocava o magnésio bisurado para dentro porque não conseguia dormir. E aí veio essa questão do esporte. Então, o esporte ele já começou a reduzir isso. Então, a minha é mais quando eu como alguma coisa igual vocês falaram. Gordurosa de noite, deito. Ou alguma coisa relacionada ao álcool, deito. E uma coisa que eu sempre escutei falar, é mito ou é verdade? Você comer bebendo alguma coisa, água, um suco, alguma coisa assim. Piora, se é errado para gastrite? Isso, se piora os sintomas tanto da gastrite quanto do refluxo. Sim. Um indivíduo que tem a propensão, né, a ter ou já tem esse quadro instalado, pode ser que não seja interessante não, a gente contraindica, tá? Mas pensando num indivíduo saudável e tudo mais,
aquilo que a gente tanto fala, né? Se eu beber um copo d'água enquanto eu estou comendo, eu vou absorver menos o alimento, eu vou digerir com mais dificuldade. Até pode ser que implique numa dificuldade um pouco maior para digerir, mas no indivíduo competente em termos digestivos, um indivíduo saudável, a gente não vê problemas, aquilo não acarreta em nenhum mal, né? Entendi. Mas no indivíduo com gastrite, outras coisas, a gente contraindica esse consumo concomitante, né? É sempre interessante esperar um tempinho, aí sim a pessoa vai e consome alguma coisa. Eu sempre proponho isso, não sei como é que são suas condutas, né? Eu falo para evitar tomar muito pouco, assim, porque às vezes tem gente que tem esse hábito, então tentar ir reduzindo, porque realmente principalmente no refluxo, eu acho que é pior até do que na gastrite. O refluxo realmente, o líquido tem mais facilidade de voltar, né? Então não pode ser aquela... Não é uma prática bem... E normalmente as pessoas... Algumas bebem água, mas tem várias que bebem refrigerante. E refrigerante piora a gastrite. E tem alguma coisa que... Essa questão da açúcar. O docinho ali depois da comida de sal também faz mal, não faz mal? Isso é verdade, é mito? Não, mal não faz, né? Mas assim, a pessoa tá querendo emagrecer, doce normalmente é mais calórico. A pessoa tem alguma questão ali de resistência à insulina, de... Sei lá, eu que atendo gestantes, ela tem diabetes gestacional, aí não vai ser interessante ficar consumindo açúcar. Mas, igual o Gui falou, pessoas saudáveis, às vezes um pedacinho, mal não faz. Você só tem que entender o contexto. Sim, e é interessante frisar o seguinte também, né? Poxa, eu atendo diariamente pessoas que falam, Guilherme, eu adoro um chocolate, eu adoro uma sobremesa, e tá tudo bem, eu também sou um grande fã de doces, né? Sou nutricionista, mas sofro disso. Mas ele gosta de doce. Eu adoro doce, sou apaixonado. Mas se a gente for pensar assim, né? Beleza, então nós vamos consumir esse doce. Tem todo o cenário fisiológico ali propício, vamos comer. Existem momentos mais adequados de você consumir esse doce, né? Eu falo isso. Se vai comer, então tenta ser um pouco estratégico em relação a isso, né? Então, o primeiro cenário em que é mais adequado você consumir um doce é depois de uma grande refeição. Então, por exemplo, você almoçou, e aí digamos que você, né, seguiu a cartilha, e aí você comeu ali um prato equilibrado, comeu uns vegetais, comeu proteína, comeu um prato legal, e aí depois você foi comer um docinho, é um momento oportuno para isso. Por quê? Porque o seu trato digestório está tão ocupado digerindo outras coisas e processando outras coisas que o impacto daquele doce vai ser muito sutil. Então é um momento que eu sempre falo que é adequado depois de grandes refeições. E outra, né, para todos que praticam exercícios, um contexto bem legal de uso é você, de repente, usar ali naquele momento periférico ao exercício. Seja antes, como uma forma de te dar uma energia um pouco mais rápida, e aí tem que tomar muito cuidado, né, com esse doce, porque ele pode dar alguma questão intestinal, uma pessoa com intolerância à lactose, etc., né? Ou, de repente, depois de um exercício em que os seus músculos eles estão demandados de energia e por isso eles vão ter uma predileção ali, né? Então, se você come aquele docinho depois de voltar de um treino pesado da academia, existe uma propensão metabólica do seu corpo jogar aquele carboidrato para o músculo maior do que, por exemplo, para o tecido adiposo. Por quê? Porque o músculo acabou de ser exaurido. Ele está precisando daquilo. Legal. Então, se for para usar um doce, tenta ser estratégico, né? Eu sempre falo. É diferente você comer no meio da tarde um pedaço, uma barra de chocolate, um pedação de bolo, sozinho. Que aí é uma enxurrada de açúcar no sangue. Por isso, tenha o seu Nutri. Exatamente. E aí, esse excesso o corpo acaba armazenando, né? A gente armazena na forma de gordura. Então. Entendi. Show de bola. Vou fazer a última pergunta aqui. Tem um monte aqui, mas essa eu me interessei. Que é a questão relacionada à questão com a imunidade. Quais os tipos de alimento que auxiliam nessa questão do aumento da imunidade ou quais que também fazem ao contrário, né? Que ajudam a inibir sua imunidade? Quer começar? Complexa essa pergunta. Não é tão simples quanto parece. Porque assim, por que a Pri está falando que ela é complexa e não é tão simples quanto parece? Porque o nosso sistema imune é extremamente complexo, né? O que é o sistema imune? Ele é como se fosse um castelo protegendo o vilarejo que está ali dentro. Então, ele é o nosso mecanismo de defesa, né? Por quê? Porque a todo momento a gente está exposto a um ambiente cheio de toxinas, cheio de micro-organismos. Então, nesse momento que a gente está falando aqui, cara, entraram bactérias e tudo mais no meu corpo e ele está debelando isso. E quem faz isso? É o sistema imune, né? Então, a primeira coisa que a gente tem que entender é que essa complexidade do sistema imune ela não pode ser traduzida em, então come ali tal alimento e melhorou.
nossa, se fosse assim ia ser fácil demais, né? Sim. A gente até fala muito, né? Falou-se muito durante um tempo que a glutamina é um suplemento que aumenta a imunidade, mas, poxa, depois de tanto estudo foi sendo visto que, poxa, é tão complexo o sistema imune que, embora faça sentido, não é ela que vai orquestrar nada do sistema imune. Então, acho que talvez o primeiro entendimento é esse. É algo muito complexo que depende de muitos nutrientes, né? A gente pode citar aqui alguns, né? Mas sabendo que não é ele sozinho num suplemento que vai fazer a sua imunidade bombar. Mas entenda lá, por exemplo, então a vitamina D. A gente tem aí uma grande pandemia global de pessoas baixas em vitamina D. É porque ninguém toma sol. Saiu um último censo de Harvard, por exemplo, e isso há muitos anos atrás, mencionando que 1 bilhão de pessoas no globo eram insuficientes em vitamina D. Caramba. E do insuficiente ainda tem o deficiente, ou seja, se a gente... Perdão. 1 bilhão de pessoas deficientes em vitamina D. E acima do deficiente ainda tem o insuficiente, né? Entendi. Se colocar o insuficiente nessa matemática, bicho, vai dar quase o mundo inteiro. Quase, né? mais da metade. Seguramente. Tá? Então, assim, o que a gente entende é que a vitamina D ela é um nutriente muito importante enquanto um maestro imunológico. As pessoas estão baixas nela hoje porque não tomam sol, né? Tem uma vida com mais roupas, dentro de salas fechadas, não tomam sol, né? Enfim, então a vitamina D é muito importante. A vitamina C também é muito importante, né? Ela orquestra uma série de processos imunológicos. O zinco ele é muito importante. O magnésio, como um cofator da própria vitamina D, também é muito importante. E o mais peculiar de tudo isso é que as pessoas hoje elas se alimentam tão mal que muitas vezes não encontram as necessidades mínimas desses nutrientes. E aí sim, quando ela ajusta a alimentação, aquilo faz a imunidade dela melhorar. Então perceba que não foi o nutriente específico, mas foi o ajuste global fazendo ela ter mais contato com aqueles nutrientes que faz ela ficar mais imunocompetente. Legal. Então, e acho que é mais ou menos por aí. Agora eu queria fazer uma conexão aqui também da pergunta que é com a Priscila, que atende a saúde da mulher, então. E o leite materno? Ele ajuda nessa imunidade? Vai durar para a vida inteira? Porque minha mãe sempre fala, você não fica doente porque você mamou no peito. Faz sentido. O leite materno, a indicação é que a gente amamente até 2 anos, né? E nele a gente tem todos os nutrientes que o bebê precisa, então a gente... Claro, se a mãe tiver com saúde. Mas o corpo é tão louco que falta na mãe, mas não falta pro bebê, entendeu? Às vezes você vê a mulher chupada, assim, amamentando, mas o bebê tá lá gordinho, né? Então, o bebê tem ferro, tem as vitaminas do complexo B, e a gente também passa anticorpos. Igual a vacina, né? A gente toma a vacina tem anticorpos e o nosso corpo entende aquilo, né? E fica preparado para uma eventual infecção, já sabe como combater. Então, a mãe também passa anticorpos pelo leite, para o bebê. Então, é como se o leite materno fosse uma vacina para a criança. Então, assim, é muito, 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 muito legal. Inclusive, o leite muda de cor. Tipo assim, se a mãe tá doente, o leite fica de uma cor. Se a mãe come mais algum tipo de alimento, às vezes ele também muda de cor. Porque tem essa influência. Então, é extremamente importante essa nutrição. Sim. E também tem uma outra questão que tem a ver com a amamentação e com a imunidade, que é sobre microbiota. Porque microbiota é, como, assim, falando de forma mais fácil, como se fosse o conjunto de bactérias que moram no nosso intestino, né? Que antigamente chamava de flora intestinal, né? Hoje em dia a gente chama de microbiota. Na verdade, existem essas bactérias no nosso corpo todo. Às vezes a gente é mais bactéria do que humanos. Mas, tanto pelo parto normal, o bebê, o primeiro contato que ele tem ali com essa microbiota da vagina da mãe, que é basicamente lactobacilos, isso é excelente, já vai modulando a microbiota do bebê. Um bebê que nasce de cesariana, o primeiro contato que ele vai ter é com as bactérias do ambiente hospitalar, e que isso é ruim. Então, um bebê que nasce de parto normal já tem uma imunidade melhor pensando nisso. E o seio da mãe também tem uma microbiota, que na amamentação, esse bebê está ali em contato com essas bactérias. Então, isso também modula. Porque o nosso intestino, ele também tem um papel importante na imunidade. Então, pessoas que têm muitos problemas intestinais, elas tendem a ter uma saúde mais debilitada. O intestino, ele também é um maestro ali, né?
Hoje em dia a gente tem estudos que linkam intestino e cérebro, intestino e emoções, intestino com a própria, essa questão da saúde da mulher, endometriose, que a gente começou, tá muito interligado. Então, o intestino, ele tem várias funções além da questão, assim, de digestão e absorção dos nutrientes. E aí, o sistema imunológico, ele tá ali muito ativo no nosso intestino. Então, se o nosso intestino tá ali mais prejudicado, digamos assim, esse sistema imunológico também fica mais atacado. E até fazendo um gancho com o que sua mãe falou, né? É muito interessante pensar, assim, tem muitos estudos prospectivos, ou seja, aqueles estudos que avaliam os indivíduos ao longo dos anos a seguir, né? Ou seja, vai acompanhando eles, que observa que aqueles indivíduos que foram amamentados por aleitamento materno, eles tendem a ser mais competentes em termos imunológicos até a vida adulta, né? Então, são indivíduos que têm menos episódios de adoecimento, são menos vulneráveis a infecções e tudo mais. Por quê? Porque a imunidade é mais competente em decorrência de um hábito lá no início da vida, que foi o aleitamento materno, modificando a microbiota, modificando uma série de outros fatores. Então, é algo muito, muito relevante que, por N razões, né? As mulheres vão saber dizer com muito mais propriedade local de fala do que eu, mas encurtou-se muito o período de aleitamento exclusivo, né? Então, as mulheres, ao invés dos 2 anos recomendados, algumas nem amamentam só nos primeiros dias, depois já estão ali fórmula, né? Então, existem várias questões, novamente, eu não tenho local de fala para isso. Tem muita gente que tem dificuldade de amamentar também. É porque gera dor, gera desconforto, eu entendo isso. E eu acho assim, falam que não, mas eu vejo na prática que muitas mulheres que fizeram a cirurgia e colocaram silicone têm mais dificuldade de amamentar. Não são todas, claro, algumas não sentem, mas eu acho a cirurgia às vezes pode... Tanto a anatomia do seio dificulta o bebê de mamar, quanto às vezes se tira a pele, às vezes acaba tirando ductos, isso também atrapalha na amamentação. Um outro fator é a rotina da mulher, assim, no mercado de trabalho. Hoje você tem que meio que parar de amamentar, porque você precisa voltar a trabalhar. O bebê, ele mama ali de 2 em 2 horas, 3 em 3 horas. Você não consegue ter uma vida, né, assim... Não tem uma vida, fica assim, não tem uma vida sem o bebê ali do lado, porque ele depende da mãe para amamentar. Então, acho que às vezes esse desmame precoce acontece porque a mãe se sente obrigada, né, a voltar a trabalhar, a fazer as coisas, e às vezes deixa o bebê com outra pessoa, deixa o bebê na creche, sei lá, são situações de vida. Tem umas que ainda tentam ordenar, aí dá a mamadeira, mas é com leite materno, mas é todo um trabalho também, né? Então, enfim, cada mãe é uma mãe, sabe o que se passa, mas eu acho que a nossa sociedade hoje não facilita para a mãe, sabe? Porque antes, quando a mulher só ficava em casa, eu acho que acabava sendo mais cômodo, assim, né? Essa questão. Hoje em dia, a gente tenta fazer várias coisas ao mesmo tempo. E aí, uma acaba tendo que ficar mais prejudicada. Sim, top demais. Show de bola. Então, queria saber de vocês 3 dicas, porque isso também, às vezes, eu me deparo com isso. É muito mais fácil, a gente que está na correria e tal, pegando esse gancho também, é muito mais fácil eu ir comprar um refrigerante, às vezes mais barato do que comprar um suco de laranja. Fazendo um comparativo bem besta aqui, mas... E aí, às vezes, a gente se depara muito com essa questão de eu não preparo a minha alimentação, eu não estou preparado e no dia a dia, ali na correria, é mais fácil, é mais acessível e, às vezes, mais barato. Então, eu queria que vocês falassem 3 dicas para a pessoa quebrar isso e... não, faz a preparação em casa. Como é que vocês fazem isso? Tá, vamos se ajudar agora, hein? Eu vou falar primeiro. Eu sempre falo o seguinte... Fala 4, então, 2 cada um. A organização e logística é tudo para quem está querendo mudar hábitos e tudo mais. Né? Então, o máximo que você tem que fazer é não cair em surpresas, não ser surpreendido pela sua rotina. Porque quando você é surpreendido, você tem que cair numa decisão do que é mais fácil, do que é mais rápido, do que é mais barato, do que eu tenho acesso, do que eu não tenho. Né? Quando você não é surpreendido, você sabe que você tem que comer e aquilo está na sua frente, seu único trabalho é comer aquilo. Então, o que eu sempre falo é que a primeira coisa é a organização e logística. Uma dica que eu dou é que a pessoa ela escolha determinados dias da semana dela e utilize aqueles dias como o dia de coordenar toda a sua alimentação. Então, por exemplo, durante muito tempo lá em casa funcionou bem a logística do domingo e da quarta.
né? Então, domingo, a gente programa todas as refeições e tudo mais que envolve cozinha e tudo mais para os primeiros dias da semana, na quarta, para os dias remanescentes, né? Então, a gente adotou dessa forma, mas uma outra pessoa pode adotar de outra. Sim. O importante é você identificar o que funciona para você, mas sempre com aquela máxima. Evite ser surpreendido pela rotina, né? Então, esteja com tudo em mãos. Eu acho que esse é um primeiro ponto para você não falhar, né? Legal. Já vou emendar aqui na segunda dica, então. Eu te dar mais tempo para pensar, tô sendo marido. Mas você ter acompanhamento de um profissional, tá? E aqui é lógico que eu não tô querendo fazer jabá para a profissão, mas... Jabá para si mesmo, né? Para si mesmo, exato. Mas eu Venham acredito que... comigo. Isso, não é bem com esse detalhe, com esse intuito, mas é realmente para dizer assim que... Poxa, hoje as pessoas elas estão aqui desempenhando seus respectivos papéis para facilitar a vida do outro. Sim. E o nutricionista, ele tenta, né, de algum modo, fazer isso com a alimentação da pessoa, de modo a entender, poxa, o que é nutritivo, o que aquela pessoa precisa comer, entretanto, precisa ser prático, precisa ser portátil, precisa, de repente, não ter determinado nutriente, priorizar aquele outro. Então, a gente leva tudo isso em conta para estruturar algo que faça sentido. Então, você ter um acompanhamento de alguém, basicamente, para terceirizar essa decisão, essa escolha, ajuda muito, né? Então, eu acredito que esses dois pontos, organização e logística e suporte de outra pessoa, são duas dicas bem relevantes. Né? Legal. Porque hoje em dia as pessoas na internet tem muita informação, então você não precisaria ir para um nutricionista, você pode pegar uma dieta que já está pronta ali e seguir. Coloca no chat GPT, né? Mas aquilo não foi feito pensando em você, na sua rotina, na sua logística, Sim. nas coisas que você gosta, que você não gosta, que você pode, que você não pode, porque nem todos os alimentos são bons para todo mundo. Por exemplo, eu tenho uma paciente que passa muito mal quando ela come brócolis, e brócolis é um alimento incrível, entende? Sim. Então, o nutricionista, ele faz isso. Um bom nutricionista, ele entende a sua rotina, ele sabe o que você precisa, e aí ele te ajuda com isso. Então, assim, só complementando, né? É importante, eu sempre falo para as minhas pacientes, tenha o seu nutricionista de estimação. Show. Né? E alimentação é tudo, a gente come todos os dias, então, enfim, não ficar pensando nisso e não copiar a comida do coleguinha é importante. Mas o que eu daria de dicas, assim, pensando, você falou que um dos obstáculos é preço, né? Então, é você procurar lugares que tenham um preço melhor. Por exemplo, a gente faz muito compra em atacadão, né? Tipo Super Adeg, enfim, esses que você consegue comprar, às vezes, uma quantidade maior por um preço menor. Então, coisas tipo um iogurte, sei lá, uma geleia, uma aveia, coisas assim, que fazem parte ali da sua rotina, você consegue se organizar e comprar por um preço melhor do que se você for ali no mercado da esquina. Uma outra questão que eu falo muito com as minhas pacientes é sobre orgânicos, né? Bato muito nessa tecla dos orgânicos. E, de fato, se você for ali no mercado, vai ser muito caro. Normalmente é bem mais caro. E o orgânico, ele saiu da fazenda ali, da propriedade, foi embalado, foi para o mercado, está lá não sei quantos dias. Normalmente, esses que a gente compra no mercado, eles já estão mais passadinhos, não estão tão bonitos. O pessoal critica muito essa questão. O que foi, assim, uma virada de chave na nossa vida foi comprar direto do produtor. Então, aqui em Brasília, vou até fazer uma propaganda, a gente usa a Flora Orgânicos, mas tem vários outros produtores incríveis que você compra direto com o produtor. Então, assim, literalmente, eles colhem o alface e me entregam no dia, que eu peço para eles entregarem em casa, mas também tem a loja. O alface dura a semana inteira e é um pé desse tamanho. Legal. Entendeu? Quando você vai no mercado, é um negocinho bem pequenininho. Então, eu acho que você saber onde comprar também o seu alimento, ou suplemento também, né, se precisar, faz toda a diferença nessa questão do custo. Legal. Entendeu? Legal. Show de bola. Pessoal, bate-papo aqui sinistro. Muito top. Gostei pra caramba. Já são 1h40 já quase de conteúdo, muito top, muito Passou top. rápido. Passou muito rápido aqui, eu nem tava vendo, porque o conteúdo aqui é riquíssimo. Agradeço demais a presença de vocês e fala aí pra galera o arroba de vocês. Show, não. Em primeiro lugar, queria agradecer o convite, foi ótimo estar aqui, a gente está falando de verdade mesmo, que nem viu o tempo passar, foi realmente muito prazeroso, obrigado por
por esse momento. Tá? Show de bola. Então, o nosso arroba, aqui falando do meu particularmente, é arroba Nutri Guilherme Schweitzer. E aí é um problema, né? Esse Schweitzer é um problema. Mas tenha fé que quando você colocar lá Nutri Guilherme, você vai ver uma carinha que se assemelha com esta aqui, certo? Não, e aí mas você vai saber que sou eu. O Schweitzer é SCHWEITZER. Você não vai lembrar disso, mas... volta, você dá tá gravado aí. Rewind aí, você volta. O pessoal pode escrever assim também. Pode. Porque Vou aí pedir acho pra- que dá uma facilitada. O pessoal da produção colocar também. E o seu? O meu também é um pouco difícil, mas nem tanto. É @Nutri Priscila, e aí o Priscila vai ter Y no Pri. Dites, D de dado, YTZ. O dela, quando você coloca o PRI com Y, já vê a já carinha aparece dela. também, É mais normalmente fácil já também. aparece. Show de bola. Você viu que é um padrão de família, né? A gente gosta de arrobas complexos. Sim. O filho, quando conseguir colocar o nome completo, já está alfabetizado. Nossa, Ele vai ter dificuldade. Cara, muito obrigado para vocês. Mais uma vez, muito obrigado por disseminarem todo esse conteúdo aí. Peço mais uma vez para você aí que está assistindo a gente de manhã, de tarde ou de noite, que compartilhe, senta o dedo no like aí, senta o dedo no compartilhamento, que a gente trouxe informação aqui riquíssimas, e segue o pessoal que eles são sensacionais. E tamo junto. Obrigadão e até logo. Muito obrigado. Obrigada. Valeu.